Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Vamos aqui com Paulo, Efésios capítulo 6, verso 18, dando-nos a receita como vencer, como ser campeão, entrar em Cristo, falar com Cristo e ouvir Cristo falar conosco, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. A oração não pode ser só na carne, tem que ser no Espírito também. Espírito tendo contato com o Espírito de Deus. Paulo fala isso, nosso espírito testifica com o seu espírito, por isso dizemos Abba, Pai, Pai, Pai. Nosso espírito tendo comunhão com o Espírito de Deus e se alinhando nele. Você não tem que se alinhar, menina, com aquela artista de novela para você ser feliz. Você tem que alinhar com o Espírito de Deus, porque nele existe a fonte da sua alegria, sua felicidade. Então veja, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Só orar. Muitas pessoas erram, porque pensam que orar resolve o problema. Só orar. Só orar é como falar do ladrão e dormir com a porta da sala aberta. Ele vem. Não adianta só orar. Paulo termina o verso 18 dizendo, e vigiando nisto, com perseverança, insistência e súplica por todos os santos. Orar e vigiar. Às vezes as pessoas entendem errado a palavra oração. A palavra oração é uma palavra composta. Oração. Orar e agir. Oração. Se você não agir, suas orações ficam vagas. Você ora para passar naquele concurso público e não vai a um lugar para estudar, a um cursinho, não vai conseguir. Você tem que orar, sim. Deus vai lhe dar inteligência para estudar as matérias, para você decorá-las, para quando for ter aquele concurso, você passar, ser aprovado. Deus, através da oração, vai lhe dar inteligência, captação, instinto de captar as matérias que você estudou naquele cursinho, para quando for prestar o concurso, você lembrar daquelas matérias que você estudou e passar. Orar e agir, oração. Então Paulo disse, orando em todo tempo e vigiando com toda perseverança. Orar e vigiar foi uma das recomendações que Jesus deixou para nós. Vigiar quer dizer te policiar. Policiar seu espírito, suas condutas, suas maneiras. Porque muitas vezes você sai do culto de oração e bem ali na porta da igreja você já começa a desenvolver condutas que não é nem de crente. Mentir, falar da vida alheia, agir de forma indecente, porque você não vigiou, não protegeu aquele Espírito Santo dentro de você. É bom ter o Espírito Santo, mas o melhor é cultivar o Espírito Santo no nosso dia a dia. Existe aquele hino que não é correto. Vem visita tua igreja. Visita? Eu não quero um Deus que me visita. Eu quero um Deus que mora em mim. Uma visita vem, depois vai embora e deixa a gente sem ela. Deus, eu não quero Ele em minha vida como uma visita. Eu quero Ele como um morador juntinho de mim, dentro de mim, todos os momentos da minha vida, porque Ele estando em mim, eu terei essa proteção divina, esse escudo divino. Eu serei vigilante, orar e vigiar, para que não caieis em tentação, disse Jesus. A vigilância em dados momentos, às vezes é mais importante do que a própria oração.
Vigiar em responder uma resposta para aquela pergunta capciosa que está armando arapuca para você cair nela. Você ter prudência para vigiar sua resposta vale mais do que orar. Lembra de Moisés diante do Mar Vermelho? O mar fechado, montanha de um lado, montanha de outro, o exército de Faraó atrás dele para o matar. Moisés começou a orar. Deus disse: Moisés, não é hora de orar, é hora de agir. Estenda a vara sobre o mar, fale a palavra e o mar vai abrir. Tem momento que você diz: eu estou orando sobre esse assunto, namorando com aquele rapaz incrédulo, estou orando para Deus me livrar dele. Não, gente, isso é coisa muito infantil. Você tem que agir, dizer não para ele. A Bíblia já diz em 2 Coríntios 6, para nós não prendermos a um jugo desigual, moço cristão casar com a moça não cristã, ou vice-versa. Para que você tem que orar? A Bíblia já deu a resposta. A Bíblia já deu a resposta. É agir conforme o ensinamento da Bíblia. Você descobriu que muitas orações nossas são vagas, são vãs? Você fica orando: estou jejuando sobre aquele casamento com aquela moça que não é cristã. Para que isso, gente? Você está perdendo tempo. Fica magrinha de tanto jejuar, magrinho, por coisas que já a resposta está na Bíblia. Não. Você tem a resposta da Bíblia. Para que orar? Para que jejuar? Agora é hora de agir. O diabo vem na mente lançando propostas, que o campo de batalha é a mente. Você vai orar? Não. Você tem que agir na hora, detoná-lo. Satanás, minha mente está protegida com o capacete da salvação. Eu não vou cultivar esse pensamento ruim que você lançou em minha mente. Eu vou expelir agora. Vou cultivar um pensamento bom para expelir esse pensamento ruim. Vem aquele pensamento daquela música obscena, você pensa um pensamento de um hino sacro. A maneira de vencer o mau pensamento é promover um bom pensamento. A maneira de vencer o mau espírito é cultivar em você um bom espírito, que é o Espírito de Cristo. A maneira de vencer uma tempestade é você criando uma tempestade maior. É assim que se vence. E Cristo é essa tempestade maior contra Gadara, contra o gadareno, contra os 7 espíritos de prostituição de Maria Madalena, contra o espírito de latrocínio do Zaqueu. Ele entrou na casa do maior bandido da época, chamado Zaqueu, mas o Espírito de Cristo estava nele. Sem ele falar uma só palavra, a atmosfera que ele criou na casa de Zaqueu já promoveu arrependimento no coração de Zaqueu. Ele disse: Jesus, eu estou disposto a devolver quadruplicado o que eu roubei. Jesus disse: eu não te falei nada, mas a atmosfera que você cultiva com a sua oração, sua vigilância no seu dia a dia, faz com que as pessoas te respeitem. Você não precisa estar cobrando: você tem que me respeitar. Isso é coisa infantil. Você que tem que criar uma atmosfera, não do legalismo, atmosfera cristã, que a pessoa, ao conviver com você, vai respeitar a sua atmosfera. Quem domina é quem tem uma atmosfera mais forte. Porque quando aquele gadareno chegou diante de Jesus, sem Jesus falar uma palavra, ele já começou a esconjurar: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, por que viesse nos atormentar? Deixa nós sair daqui e entrar naqueles porcos. Jesus não tinha falado nada, mas a atmosfera que ele criara em torno dele atingiu aqueles demônios e eles tiveram que sair. Pare com esse negócio de bater de frente. Meu marido é endemoniado, minha mulher é endemoniada. Não, a maneira de libertá-los é criar uma atmosfera. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 7.
O homem cristão santifica a mulher não cristã. A mulher cristã santifica o marido não cristão. Ah, pastor, então pode casar com uma mulher não cristã, um marido não cristão? Não, Paulo está falando da pessoa que vem para o evangelho, que já casou com um homem que não é cristão, ela também não era, porém ela vem, torna-se uma cristã. Como é que faz? Tem que largar dele agora? Não, sua vida o santificará. Talvez ele nunca vai tornar um cristão, mas a atmosfera que você cria vai fazer dele, criar nele uma cultura diferente. Eu conheço isto de anos, homens que nunca quiseram se tornar cristão, mas no dia a dia da convivência dele com a esposa dele, o Espírito Santo na esposa dele promoveu nele uma cultura diferente. Homens que bebiam pararam de beber, que fumavam pararam de fumar, se tornaram homens educados por causa da esposa. E vice-versa. Vamos cultivar isso dentro de nós. Cristo em você, orando e vigiando. Você criará uma cultura celestial aqui na terra. Céu não começa quando nós formos para lá, não. Jesus disse na oração do Pai Nosso: é aqui na terra como no céu. Você já começa a desenvolver, a criar a cultura de céu aqui na terra, lá na sua casa, no seu casamento, no seu namoro, rapaz, no seu namoro, moça. Cultura de céu começa aqui, assim na terra como no céu. Deus te abençoe. Entre em nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Na página você pegará o nosso endereço e vai estar conosco lá na nossa igreja. Aí está o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, Brasília, e ali no Novo Gamo, em torno de Brasília. Esteja lá, juntos de mãos dadas, vamos criar cultura exemplares, de vencedores, de campeão. Abraço, Deus te abençoe.